Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu quero trazer para vocês aqui um vídeo bastante interessante que foi pedido pelo pessoal, inclusive, que é a atualização do preço teto das seguradoras. São duas, na verdade, que eu vou deixar Porto Seguro de lado e vou atualizar para vocês o preço teto de Banco do Brasil Seguridade, ou seja, BBSeg, e Caixa Seguridade também. Para quem é membro do canal, gente, para ser bem sincero, já viu essa atualização, tá? No dia que foi feito. Quem acompanha aqui os outros vídeos de aportes da minha carteira também já acabou pegando um pouco desse spoiler. Mas, cara, muito dessa atualização do preço teto aqui foi de uma discussão vinda lá da comunidade do canal, do nosso grupo do Telegram, onde a gente começou a trocar ideia sobre o preço teto que eu tinha, e cara, o pessoal começou a me provar muito que eu estava sendo demasiadamente conservador. Então a comunidade é um lugar onde todo mundo aprende, inclusive eu. Se você quiser fazer parte, você pode testar por 70 centavos por dia, tá? Fora a comunidade no Telegram, você tem as lives, os vídeos exclusivos, tudo mais. Então clica aí no botão ou no primeiro link que tá na descrição. E aproveita, deixa seu like e se inscreva aqui no canal. E aí vamos lembrar, tá? A estratégia previdenciária, ela sempre tem essa consistência, né? E esse foco em continuar aportando sempre que puder em empresas que pagam dividendos de forma consistente, para você ter cada vez mais ações e assim ganhar cada vez mais dividendo. O guia do aporte é sempre o preço teto. Ou seja, o que isso significa? Por mais que a empresa seja boa, se está acima do meu preço teto, eu não compro mais. Eu não fico aumentando posição. Agora, o que é importante de você entender? Se você está com preço teto muito conservador, ou muito fora da realidade, pode ser que você passe um longo período de tempo sem comprar a empresa, sendo que ela vale. Por isso que é bom você ir revendo o preço teto. É bom você ir conversando com quem está investindo nisso também. Por isso que a comunidade é tão rica, tá? Então foi nessa discussão que eu decidi por atualizar o preço teto. Vamos falar primeiro aqui do preço teto de BB-Seguridade. Essa daqui é a visão que você tem ali em cada uma das abas das empresas na planilha de preço teto exclusiva para membros aqui do canal. Beleza? Tirei uma print da parte de BBSeg e trouxe aqui. Então, como é que eu faço? Perceba que a forma de calcular o preço teto de BB-Seguridade que eu tenho já é uma forma mais conservadora, pessoal. Por quê? Porque eu já uso o histórico. Bruno, por que você não está em 2023 aqui? Porque ainda não fechou. Fechando 2023, eu vou lá e vou colocar. Então, basicamente, o que eu faço? Eu pego, como é um histórico, eu simplesmente pego no site de RI da empresa quanto que foi pago por ação em cada um dos anos. Aí eles me dão aí, inclusive, o cálculo do payout. Eu atribuo um yield alvo, e aí aqui, como está em azul a célula, significa que se eu mexer na planilha, vai alterar minhas contas. Eu coloco sempre 6, tá? Porque eu me baseio por 6 no mínimo. Tem gente que gosta de 7, tem gente que gosta de 8. Aí é muito pessoal. Eu coloco 6 aqui porque eu já acho bastante oportuno. E ele me dá o preço teto, perceba, de cada um dos anos. Isso significa assim, se em 2019 você pagasse até 46,67, você teria recebido no ano pelo menos 6% de yield. Nesse preço é 6%. Abaixo dele é mais yield. Fiz isso para todos os anos. Aí o que eu faço? Uma média, beleza? Uma média desses anos passados. Lembra, vai entrar 2023 na conta, poderia ter colocado 18, mas não quis, aí já também é bastante pessoal, certo? E aí eu chego na média aqui do preço teto. Perceba, 35,50 praticamente. Eu sempre gosto de arredondar, então arredondo quando está 5 para cima, quando está de 5 para baixo. Ou seja, eu arredondei em 35. Bruno, por que então, se você já fez a média, já deu 35, por que antes era 32 o seu preço teto? Porque eu atribuía o que eu chamo aqui de prêmio de risco. O prêmio de risco é uma variável bastante subjetiva, gente. E é uma variável assim, entre aspas, a variável do medo que eu tenho. No sentido de, cara, se tudo der errado, deixa eu tentar colocar uma gordurinha a mais, é tipo isso. Não é nenhuma regra, você não precisa colocar esse prêmio de risco. Para quem é membro, eu já expliquei isso aqui de forma bem mais consistente, mas só para você entender, tá? É uma variável extra, como se fosse uma gordura a mais para o preço teto, que eu atribuo porque eu acho que precisa. Porque eu tirei da minha cabeça. Na teoria, nos livros, não está escrito que você precisa colocar isso, tá? Só estou mostrando a forma que eu faço. E aí, portanto, atribuí aqui 10% de prêmio de risco. Quando eu atribuía 10% de prêmio de risco, era como se eu ganhasse uma gordura de 10% a mais nesse preço teto. Ou seja, ele caía para casa ali dos 32, arredondado. E aí, o que o pessoal começou a falar? Ele falou, Bruno, no cenário atual, que você já é conservador no cálculo do preço teto, que BB-Seguridade tem uma perspectiva boa para o ano, você não acha que você deveria zerar esse prêmio de risco por enquanto? Você não acha realmente que comprar a 32,50, 33 não está valendo a pena? E aí eu comecei a pensar e falei assim, pô, de fato é verdade, eu tenho 12% de yield só nesse ano, que quanto mais eu comprar, mais dividendo eu vou receber. A perspectiva é de crescimento de lucro, é de resiliência dos resultados. E aí, cara, o que eu fiz? Simplesmente zerei. Zerei isso daqui e foi para 35.
Agora, imagina se eu tivesse colocado nessa conta aqui o projetivo de dividendos para 24 e 25. Pô, esse preço teto daria muito mais alto. Então, de qualquer forma, eu estou sendo conservador. Mas mesmo ainda permanecendo conservador, tirando aqui o prêmio de risco, eu continuo com uma boa margem para comprar no dia de hoje. Por isso que eu fiz aportes em BBSEG, tá? Então, atualizando isso daqui para vocês. E aí, Caixa, Seguridade, praticamente, gente, foi a mesma noção, foi a mesma ideia. Também permaneço conservador, busquei esses dados lá no site de RI da empresa, atribuo 6%, preço para cada um dos anos, faço a média, ok? Essa média, ela tinha um prêmio de risco de 10%. Ou seja, caía meu preço teto de 12 para 11. Só que aí, arredondando, né, obviamente. E aí, o que a gente pensou aqui? O que eu comecei a falar com o pessoal, né? Falei assim, gente, de fato, Caixa subiu demais. Refazendo o preço teto não daria margem para comprar de qualquer forma, né? Pelo menos não no momento atual que eu estou gravando. Mas mesmo assim, mostra para o pessoal que, cara, você não precisa ser tão conservador assim se a empresa está evoluindo. Acho que foi essa lição assim, que eu aprendi. Eu ainda sou conservador no cálculo dos preços teto, tá? Os membros sabem disso. Mas, pô, zerei prêmio de risco. Mantive o mesmo cálculo, zerei prêmio de risco. E aí, de novo, volta aquela ideia. Bruno, por que BB Seguridade não Caixa? Porque eu comecei comprando BB Seguridade porque Caixa nunca teve a margem de segurança quando eu decidi comprar seguradoras. Então eu tive que obrigatoriamente ir para a BB. Mas não só por isso, por toda a questão da qualidade do negócio, da resiliência, das vantagens competitivas. Isso também, obviamente, entra na conta, tá? Não é só por conta do preço teto que eu acabo comprando uma empresa. O preço teto, na verdade, é o final da análise, tá? Então aqui atualizando para vocês de BBSEG e Caixa. Se você quiser ter acesso a essa planilha com os cálculos, com a consolidação, tem mais de 28 empresas, você pode testar aí a comunidade de membros, custa 70 centavos por dia. Beleza? E lembra que tudo isso é focado aqui no que eu chamo da estratégia previdenciária. Então, gente, pô, para ser bem sincero com vocês, eu nunca vou ficar falando uma coisa que eu não faço. E até abrindo aqui, se vocês me permitem, opa, desculpa, aqui ó, deixa eu abrir aqui a parte de BB Seguridade. Olha, hoje está na casa dos 34,62, tá? Comparado a esse preço teto que eu tenho ali novo, de 35, estaria valendo a pena comprar. Mas, cara, mesmo que você estipulasse o preço teto antigo, que era 32, olha quanto tempo, pessoal. Basicamente aqui a gente teve de 18 de maio a 14 de dezembro oportunidade para comprar BB Seguridade. Por que o pessoal só quer agora, né? Eu comprei muito aqui, a maioria foi comprado aqui. Eu continuo comprando agora? Claro que continuo, mas, cara, a maioria da posição foi montada aqui. E por que só tem um interesse quando as coisas sobem? Se você ainda está cometendo esse erro, se você conhece alguém que está cometendo esse erro, cara, tenta ensinar essa pessoa. Tenta mostrar para ela que, na verdade, é o inverso que vale. É comprar um bom negócio a preços defasados, a preços baixos, a preços amassados. Isso normalmente é quando o cenário está ruim, quando ninguém quer ativo de risco. Agora, tudo subiu, né? E olha, coincidentemente, gente, foi a partir mais ou menos daqui, tá, que a gente começou a ter capital estrangeiro forte entrando na bolsa. 13% de alta, ok? As coisas não são do além, elas se conversam, sempre. Você precisa ficar atento quanto a isso, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, valeu, falou, até mais, fui.